Para gravar? Então vamos lá, pessoal. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial no continente americano e no continente africano, dando continuidade à geopolítica do continente americano e do continente africano e as consequências dessa nova ordem mundial, que de um lado colocou o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e do outro lado o socialismo liderado pela ex-União Soviética e todas as consequências que vão ocorrer nesses dois continentes, tendo um plano de fundo, um modelo ideológico, tanto americano como da ex-União Soviética. Nossa aulinha hoje vai da página 43 até a página 49. Não se preocupem e não vou falando tudo para vocês, tudo onde está. Então, vamos lá. Vamos lá. Lá na página 43, vai falar sobre a América e a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, onde começa a falar lá na página 43, vai falar de como que se formou essa nova ordem mundial. Lembrando que o mundo ficou bipolar, e desse mundo bipolar, o que vai representar o fim dessa bipolaridade vai ser a queda do Muro de Berlim em 1989 e a desintegração da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando, em 1991, não há mais a ex-União Soviética, o mundo deixa de ser bipolar. E nesse modelo, esse novo modelo, vai aparecer algumas formas para alguns países tentar se adaptarem. Alguns países vão se adaptar mais rápido, outros mais devagar. Vamos lá. A nova ordem mundial do mundo multipolar. As divisões vão ser baseadas em blocos econômicos. Vão surgir uma série de blocos econômicos no mundo. Mas vai ter três os principais. E vai ser o NAFTA, a União Europeia e a PEC. Vamos lá. O NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá e México, porém, é somente de mercadorias e comércio, não é de pessoas. Por que esse não é de pessoas? Porque se fosse de pessoas, os Estados Unidos e o Canadá, eles iam nesse modelo econômico, ele ia sair perdendo, porque muitos mexicanos iriam ir para os Estados Unidos e para o Canadá e iriam ficar ali. Então, era isso que os Estados Unidos e o Canadá não querem. É somente de pessoas e serviços. E comércio. Aí nós vamos ter a União Europeia, que é o bloco mais rico, que chegou ao ápice disso tudo. E nós temos um bloco da PEC, da Ásia do Pacífico, alguns países. Lembrando que nem todos os países participam dessa PEC, somente alguns. Aí aqui nos Estados Unidos, na América, nós vamos ter a hegemonia da superpotência militar dos Estados Unidos, ele vai ter uma influência muito grande. Um novo rival como potência econômica vai ser a China. A ex-União Soviética não existe mais, aparece a China. Ele vai exercer uma influência em escala global. O modelo de vida americano, o modo de vida americano vai se espalhar pelo mundo. E vai ter alguns outros desafios.
E um dos novos desafios que nós vamos ter, que é o terrorismo. O terrorismo que começa a eclodir no continente, ele vai ter, ou nos continentes, ele começa a ter algumas formas e alguns modelos. Principalmente no 11 de setembro. O fluxo de imigrantes que a América Latina tem de outras regiões do mundo criou a crise financeira de 2008. O que aconteceu? Vamos um de cada vez. Vamos lá. Desculpe. O terrorismo. Os Estados Unidos, ele sempre teve com ele o lado de que ninguém iria mexer com o país que, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele jogou 2 bombas nucleares no Japão, onde a guerra já estava terminada. Ele jogou aquelas 2 bombas para mostrar para o mundo que ele, militarmente, ele estava muito à frente de vários países. E isso foi ótimo para ele, para mostrar militarmente, porém não ficou muito bem visto perante a sociedade. Os Estados Unidos, a partir da década de 90, ele com sérios problemas de petróleo, ele começa a fazer o quê? Começa a ir de outros mercados, e principalmente o Oriente Médio, que tem alguns países relativamente pobres, e eles iriam em busca desse novo mercado. E esse outro mercado, ele vai em países relativamente mais fracos militarmente, principalmente Iraque e Kuwait. No conflito do Golfo Pérsico ou do Iraque, os Estados Unidos, ele vê naquele mercado uma ótima oportunidade de controlar todos os poços de petróleo. E ele alega que o Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, estava querendo invadir o Kuwait para controlar os poços de petróleo e também, ao mesmo tempo, para que o Saddam Hussein estava produzindo bomba de destruição em massa. Com essas 2 alegações, ele avança pelo Iraque e deflagra o conflito. Isso não é bem visto pela comunidade ali daquela região, que no Afeganistão começa a fazer um plano para dizer para os Estados Unidos que ele não é essa superpotência como ele acha que ele é. Então, o que é que acontece? Em 2001 acontece o atentado do 11 de setembro, onde os Estados Unidos ele sofre o maior ataque terrorista já presenciado por ele. Isso vai fazer com que ele não é mais aquela superpotência e aquele país não é também super protegido como ele achava que é. E isso vai desencadear uma série de crises, não somente nos Estados Unidos, mas também em outros continentes, para mostrar que não existe país 100% seguro. Sempre há uma falha. Alguns com mais falhas maiores, outros com mais falhas menores. E essa nova ordem mundial ela vai trazer isso. E a troca do presidente, do Trump, do Obama pelo Trump, ele vai desencadear outros conflitos no continente. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de conflitos. Aí, chega
o fim das ditaduras militares. Com o fim das ditaduras militares, principalmente na América Latina, os Estados Unidos eles vão buscar consolidação, os países vão buscar consolidação do regime democrático por meio de eleições diretas. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil porque os países eles eram altamente autoritários, eles eram governados com a expressão chamada mão de ferro, e quem estava no poder não queria sair, porque ele que ditava todas as regras para a população. E a população já estava cansada de ter um regime onde ela não era ouvida, principalmente para uma série de questionamentos e uma série de planejamentos. Mas ainda se revelam como democracias frágeis. Não é democracias fortes, eram pequenas democracias que oscilavam muito entre a representatividade política e entre esquerda e direita, em toda a América Latina, não é exclusividade de um país ou outro, exceto dois, eu vou falar, e, e ainda o equilíbrio entre os poderes, o executivo, legislativo e o judiciário, ainda era muito novo para eles, porque estavam saindo de uma Segunda Guerra Mundial, países relativamente fragilizados, entra numa ditadura militar, tem um longo período, e agora entra com a democracia. Então é muito novo isso tudo. E alguns modelos de estudo ainda utilizando de repressão e violência, como nós temos em dois países, Nicarágua e Venezuela. Vamos lá. A Venezuela, com uma onda de democracia na Venezuela e a ascensão de Hugo Chávez, a Venezuela começou a ter um novo modelo para desenvolver o país. Porém, e principalmente o modelo progressista. Porém, quando Hugo Chávez chega ao poder, ele começa a modificar esses modelos e começam a se tornar um regime autoritário, mão de ferro. E quando sai Hugo Chávez, entra Nicolás Maduro. Continua o mesmo sistema, onde a população sofre, onde não tem voz, e um principal fonte econômica é o petróleo, que ela participa da OPEP, dos maiores países produtores de petróleo, e é uma fonte econômica muito importante, porém, deixa a Venezuela isolada. Por quê? Porque o Hugo Chávez morre em 2013 e o Nicolás Maduro continua com o mesmo sentimento, com a mesma motivação e com os mesmos pensamentos que tinha o seu antigo sucessor. Já a Nicarágua já é um pouco diferente. Porém, o contexto é muito parecido. Daniel Ortega no segundo mandato desde 2007. O primeiro mandato havia ocorrido após a Revolução Sandinista, que se deu entre 1985 e 90, onde essa revolução colocou esse grupo no poder. Mudanças na Constituição para possibilitar a reeleição indefinitivamente, e levaram às manifestações da população, porque a população já não queria mais, o governo era extremamente autoritário. Então, o roteiro desses países é muito parecido. E esses países têm sérios problemas sociais, econômicos e políticos e de relações internacionais. E se nós notarmos, a Nicarágua
ela não tem uma representatividade, uma economia tão forte, ou não tem um produto tão forte igual a Venezuela. E aí que está a grande diferença. A Venezuela, aqui no grupo, no PowerPoint, onde começa algumas populações, uma parte da população com um problema tão grande econômico, inflação alta, o desemprego, recessão, começa a sair do país e ir para outros países, chamada crise migratória ou crise humanitária, onde o Brasil recebeu refugiados, um monte de países recebeu refugiados, mas o que mais recebeu, esses dados são em 2017, nós pegamos esses dados, mas vamos ver que esses dados eles são maiores, esses índices são maiores, que a maioria foi para a Colômbia. E aí aonde, há uns 2 anos atrás, no começo do ano, deu problema em Roraima devido ao acesso dos venezuelanos para o Brasil. Eles vieram em larga escala, numa cidade, numa região, onde essa região não estava preparada para receber essa quantidade tão grande de pessoas, e houve alguns conflitos, principalmente devido à xenofobia, que é o preconceito contra coisas de, do estrangeiro. O Brasil, ou não só o Brasil, os países da América, da América Central e da América do Sul, aí o Brasil os países já tinham recebido os haitianos e depois agora vem venezuelano. Pessoal, numa proporção, em algumas proporções, os governos ainda conseguem controlar. Agora, quando começa a vir uma quantidade muito grande, o governo, aí eu falo governo, falando do governo federal, governo estadual, o municipal, ele não consegue controlar tudo, daí onde pode acontecer alguns conflitos da população local com esses imigrantes que chegam de outros países. E na África? Como é que foi na África? Na África, esses conflitos, eles foram um pouco diferentes. Vamos lá. Ah, os estados do africano, eles foram divididos em três. Primeiro, a maior parte dos países evidencia tendência de estabilização política e de democratização. Lembrando que esses países, a democratização é muito nova, é muito recente. Se para nós é recente, para esse país é mais recente ainda. Lembrando que alguns países se tornaram independentes somente a partir de 1960, 70. Houve grandes desafios para esses países, principalmente geopoliticamente, e muitos protestos ocorreram no continente africano. E algumas frequências de guerras civis, principalmente de alguns grupos que queriam liderar uma região e não conseguiam. Então, esses conflitos eram constantes e a população queria uma maior participação no regime político dos países. E isso os governantes que estavam no poder não queriam dar. Até que chegou a dois episódios que merecem um respeito, merecem uma atenção maior, que são a Primavera Árabe e o fim do Apartheid. Vamos lá. O que foi a Primavera Árabe? Pessoal, a Primavera Árabe foi uma série de conflitos que se espalhou pelo continente africano,
no Oriente Médio, no continente africano, e que trouxeram algum benefícios para a população. Vamos lá. Um país começou pela Tunísia e depois se espalha para alguns outros países. A Tunísia, o governo estava cobrando sério, estava oprimindo a população com sérios problemas de saúde, educação, segurança, e cobrando altos valores de taxas. Um, um, um estudante indignado com esse processo que estava acontecendo no país, ele coloca fogo no próprio corpo. Ele pega a gasolina e coloca fogo no seu próprio corpo. Quando ele coloca fogo no próprio corpo, essa imagem se espalha e esse símbolo se espalha pelo continente e começa a ter uma série de protestos que se espalham nas principais cidades. Alguns países foi importante para que essa forma de governo, alguns fossem tirados do contexto. Foram outros que entraram no governo. Outros países não. Outros países continuam ainda mais com mão de ferro. E esses países continuaram, tiveram com mão de ferro, eles perpetuam alguns até os dias de hoje. Porém, mas não tem aquela força que tinha antigamente. Então, essa primavera árabe vai mostrar para o continente africano que a população estava realmente insatisfeita com a forma de governo e como os governos estavam olhando a população e lembrando que a população ela era extremamente prejudicada nesse contexto todo. E já na parte sul, nós temos o chamado apartheid. O que foi o apartheid? Aconteceu na África do Sul, podemos dizer que foi a separação de negros e brancos no país, onde a diferença racial era nítida e era prejudicial ao crescimento do país. Até que vai aparecer a figura do chamado Nelson Mandela, que ele pega a figura dele como presidente, como negro, para tentar unir o país. O país estava dividido. É um processo lento, é um processo demorado, mas demonstrou o fim do apartheid, que foi um modelo de segregação racial que foi instalado na África do Sul e perpetuou por um grande período. Ainda temos problemas com o apartheid? Ainda temos. Algumas sequelas ainda continuam, mas são pequenas. Não são sequelas grandes. E isso que é o mais importante. Aí aqui nós temos a Primavera Árabe, que foi a mobilização popular nos grandes centros por meio de uso de redes sociais, digitais, que se espalhou pelo continente africano, começa na Tunísia, depois vai para o Egito e também vai para a Líbia. Esses três países, principais países, que foram vistos que eles estavam fazendo muito mal para a população. Já o fim do apartheid foi um regime de segregação racial da África do Sul, principalmente até a década de 80, 90, que nos dias de hoje ainda temos alguns conflitos, algumas consequências ainda, mas muito longe do que foi.
E durante o processo de transição após o fim do regime apartheid, em 1993, o presidente Frederic de Klerk e Nelson Mandela receberam o Prêmio Nobel da Paz por unir o país novamente, por não ficar, não ser um país dividido, em juntar um país onde eles conseguiram, de uma forma, unificar um país que todo mundo sabe que é de foi uma colônia britânica. E os principais conflitos geopolíticos na América e na África? Os principais conflitos geopolíticos, eles vão. Quando a gente fala em geopolítica, nós estamos falando de uma relação de poder de um país ou de uma região sobre a outra. E nós vamos ter em algumas regiões do planeta, principalmente na América e na África. Nós também vamos ter na Europa, na Ásia, na Oceania, algumas regiões ou algumas áreas que vão querer se emancipar, se tornar independente. Um exemplo clássico que nós temos na Europa é os catalães, lá da Catalunha, onde quer, na região de Barcelona, onde querem se tornar independente, onde volta e meia tem protesto e onde o governo espanhol não deixa esse movimento se espalhar, só que já está ganhando muita força. Professor, eles podem um dia se tornar independente? Pode, mas não será uma tarefa nada fácil. E aqui na América, nós temos algumas regiões de tensão, que é principalmente na parte norte dos Estados Unidos, na parte norte da América, onde o México e os Estados Unidos, onde o aumento das tensões aumentou porque o governo dos Estados Unidos, principalmente pelo Trump, está construindo um muro para não ter mais imigração ilegal, principalmente dos mexicanos, por não ter tráfico de humanos, tráfico de armas, de drogas, de mercadorias ilegais, violência das milícias que atuam na região, endurecimento de políticas migratórias e violação de direitos humanos. Pessoal, o endurecimento da política migratória é para não deixar esse acesso facilitado. É para quem os americanos, o governo, a polícia de fronteira pegar, dar uma resposta e dar um exemplo para que outros não façam. Para vocês terem uma ideia, essa fronteira é uma das mais vigiadas do mundo, onde o governo americano gasta milhões e milhões de dólares para controlar aquilo ali. Aí é onde o governo americano ganha muitas críticas, tem muitas críticas em relação a isso, e no mundo nós estamos vendo um movimento de nacionalismo está crescendo no mundo, onde algumas formas de modelo ditatoriais estão ganhando mercado. E isso não é exclusivamente dos Estados Unidos, isso é na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os países. O nacionalismo começou a ganhar força novamente, então temos que prestar atenção, ver até onde vai esse movimento de nacionalismo, que eu sou melhor do que o ciclano. Temos que prestar atenção nesse quesito e a provável expansão do muro com o México, a fronteira. Aí é onde o governo americano ele está aumentando esse muro para, diz ele, para a população americana, para trazer mais segurança para os americanos. E nós temos também o separatismo na província de Quebec, no Canadá. Ela está ligada também o Canadá é um país, podemos dizer que muito multiétnico,
temos vários povos indígenas ali no país, fala dois idiomas oficiais, o francês e o inglês. Isso é muito importante, principalmente para a identificação daquela região. Tem um elevado grau de autonomia política e socioeconômica, tanto o grau de economia como políticas públicas, como educação é muito elevado. E a pequena parcela da população, essa região fez um plebiscito para ver se eles poderiam dar entrada para o processo de separação do Canadá. Uma pequena parcela fez o referendo para saber se queria ficar ou não. A grande maioria ainda quer ficar, mesmo com todo esse conflito, eles ainda pretendem ficar junto com o Canadá, porque ali junto com o Canadá eles têm mais influência, tanto econômica como política. E lembrando também que esses grupos que nós temos de separatismo, eles vão ganhar força e não, vai depender, vai depender do, do, do grau de informação que eles vão ter. Alguns já vão estar mais organizados e outros vão estar menos organizados. E essa organização, ela começa desde a forma como a população se organiza até os debates finais. É fácil para um país uma área se tornar independente? É fácil? Não. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque os países que detêm essa condição, eles não vão querer perder. Eles não vão querer perder. E lembrando que essas relações de poder, eles vão estar ligadas principalmente a regiões onde tem uma forte economia. Vocês não vão ver áreas pobres querer independência. Vocês vão ver áreas ricas, ou podemos dizer, bem desenvolvidas, que vão conseguir e vão querer independência, porque ninguém vai querer fazer independência com área pobre. Áreas pobres. O governo ajudando já é difícil, imagina já se tornar independente. Vai ficar pior ainda. Então, semana que vem, nós falamos sobre os principais desafios geopolíticos do continente africano e terminamos a apostila e ainda vamos começar a fazer uma série de exercícios.